Direto para o nosso estúdio de vidro, o Copom reduziu os juros aqui no Brasil, menor patamar da história, e nos Estados Unidos também redução dos juros. Denise Campos de Toledo. Oi, Denise. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Pois é, tanto o Federal Reserve como o Copom aqui no Brasil tomaram a decisão que era mais do que esperada. Aqui no Brasil, taxa básica de juros em 5,5% ao ano, menor nível já registrado. Nos Estados Unidos, intervalo entre 1,75% e 2%. Em relação ao Federal Reserve, a gente percebe uma cautela maior no cenário, na sinalização de mais cortes dos juros. A decisão não foi unânime, eles consideram o ritmo de crescimento da economia americana, o forte desempenho do mercado de trabalho. Eles estão numa situação de pleno emprego. Agora, curiosamente, nos Estados Unidos não se vê pressões inflacionárias, então isso inverte o que normalmente costuma acontecer. Mas o Federal Reserve sinaliza que vai observar esse cenário ao decidir futuros passos da política monetária. Até aí tudo bem. Aqui no Brasil, o Copom tomou a decisão que se esperava esse corte de 0,5 ponto percentual. O que chamou a atenção até dos que defendem mais a redução dos juros foi o ânimo, o otimismo do Banco Central em relação ao cenário, inclusive cenário internacional, que guarda grandes incertezas, essa preocupação global com a possibilidade de uma desaceleração mais forte de atividade. Tudo bem que os bancos centrais em todo o mundo estão reduzindo os juros. Na Europa já temos juros negativos, no Japão também juros negativos. O problema é que o Banco Central aqui não vê riscos maiores nesse cenário de desaceleração e de grandes incertezas, com Brexit, com guerra comercial. Nós temos problemas, inclusive, na vizinha Argentina. E o Banco Central manteve mais ou menos aquela avaliação muito otimista do cenário internacional e reduziu mais as projeções para a inflação aqui no Brasil, mesmo considerando o câmbio na faixa dos 4,10. O Banco Central está contando com a inflação deste ano em 3,4% e no ano que vem no intervalo de 3,6% a 3,8%. Inflação bem abaixo da meta, que daria condições de cortes adicionais dos juros. Então, o Banco Central, além de confirmar a expectativa do mercado de que possa haver mais uma redução de 0,5 ponto percentual, ainda dá a entender que talvez a gente possa ter uma taxa abaixo de 5% ao ano. Aí ficam algumas dúvidas. Juro real, muito baixo aqui no Brasil. Como é que fica a atratividade? O Brasil pode até estar alinhado a esse movimento de juros menores, só que nós temos alguns problemas internos que fazem com que o investidor seja mais exigente em relação ao Brasil. Ele costuma cobrar um diferencial de juros a mais para trazer o dinheiro para cá. A gente ainda tem aquela promessa de ajuste fiscal, promessa de retomada de crescimento mais forte, de outras reformas, de implementação de um amplo programa de privatizações e de concessões, mas todo mundo quer ver isso acontecer. Então, a dúvida que fica é qual seria a atratividade e depois, se não pode vir algumas surpresas inesperadas, até em relação à inflação, como agora, como consequência da Arábia Saudita, que a gente teve já aumentos do preço do diesel e da gasolina. Então, é essa animação meio exagerada do Banco Central que chamou a atenção. Nós podemos observar, claro que juros menores são bem-vindos, porque indiretamente até ajudam no ajuste fiscal na medida em que diminui o custo da dívida do governo. E dívida então é um problema sério quando se avalia a evolução das contas públicas, Tiago.